Olá pessoal, meu nome é Luiz Celso, sou professor na UTFPR de Curitiba. Eu sou professor de ciência de dados e banco de dados e várias coisas assim. E aqui a gente vai continuar a nossa série sobre a ferramenta Orange, que é uma ferramenta muito legal para quem está aprendendo e quem quer aprender ciência de dados. E hoje a gente vai falar de tópicos bem populares, né? A gente vai falar de algoritmos de como fazer classificação e como fazer clusterização no Orange. A gente não vai se aprofundar nos algoritmos, mas a gente vai ver o processo para vocês verem como que faz. Os algoritmos a gente discute mais nos vídeos das aulas teóricas. Mas vamos lá. Aqui a gente vai continuar nos mesmos exemplos que a gente usava nos outros vídeos, né? Então a gente está usando aqui exemplos de aluguéis, ofertas de apartamentos para alugar. Então esse é o arquivo, é o que a gente está usando. Deixa eu mostrar aqui alguns exemplos. Então a gente tem endereço, número de quartos, área, valor do aluguel, valor do condomínio. A gente já está acostumado a usar isso nos outros tutoriais e nos outros vídeos, né? E aí, então, eu vou apresentar tanto classificação quanto clusterização juntos, ah, porque, de certa forma, eles são parecidos, né? Mas eu acho que para quem está aprendendo pode confundir quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro. Então eu decidi apresentar os dois juntos para tentar mostrar para vocês a diferença. A gente vai começar com classificação. Classificação é um processo de machine learning que a gente aplica quando a gente tem dados, informação das nossas classes e a gente quer usar um algoritmo para aprender a associar variáveis, né, das nossas instâncias, das nossas observações a essas classes. Né? Por exemplo, eu quero classificar se uma pessoa tem uma doença ou não. Né? Então a gente pega um dataset com várias variáveis das pessoas, né? Sei lá, pressão sanguínea, nível de glicose e várias outros atributos, né? Outras variáveis para essas pessoas. E aí a gente pede para um médico avaliar se a pessoa tem ou não, sei lá, diabetes ou pressão alta. Aí então a gente vai ter essas classes. Tem diabetes, não tem diabetes, tem diabetes, não tem diabetes, para cada uma das pessoas. Aí a gente vai usar o algoritmo para aprender isso. Aí depois, quando a gente tiver novos pacientes, a gente já não vai mais precisar do médico, né? Claro que não é tão simples assim, sobretudo em questões de saúde, né? Mas a ideia seria essa. Então a gente poderia já fazer uma pré-classificação antes de enviar a pessoa para um médico. Né? Então é só pegar os dados sei lá, da pressão e do nível de glicose, passar pelo algoritmo e o algoritmo vai prever esse valor. No caso aqui dos nossos exemplos, a gente tem ofertas de aluguel. Então a gente vai fingir, digamos que eu estou querendo, né, achar um apartamento para alugar, só que eu não quero ficar visualizando cada apartamento que tem na cidade de Curitiba. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um subconjunto desses apartamentos, vou selecionar e vou treinar um algoritmo para tentar para o algoritmo aprender qual tipo de apartamento que eu quero. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui a gente importou os dados do nosso CVS, que são 20 ofertas diferentes, né, de apartamento. Claro que é um banco de dados super pequeno, em geral a gente precisa de bem mais dados para conseguir algoritmos bons, mas a gente vai usar isso porque é mais simples. Né? Aqui eu editei o domínio só para configurar direitinho se eu quero os meus atributos como categoria ou se eu quero como valores numéricos. Né? E aqui eu coloquei que suíte eu quero como categórico e os outros são sobretudo numéricos. Né? Então esse é um passo que a gente fez em outros tutoriais também. E aí, esse aqui é o passo importante num algoritmo de classificação. A gente tem que, primeiro, dividir os nossos dados em os dados que eu vou, né, classificar manualmente, né, e os dados que eu não vou. Né? No caso, a gente tem 10 apartamentos, eu usei o data sampler, a gente tem, na verdade, 20 apartamentos, eu usei o data sampler aqui para ele separar 10 para um lado e 10 para o outro. Então, ele pegou, eu peguei 10 aqui e considerei que vão ser meus dados de treinamento. E 10 que depois eu vou usar para prever se eles vão ser apartamentos que eu vou querer ou não. Então, para os de treinamento, eu vou pegar e vou escolher quais apartamentos que me interessam. Então, nesse caso aqui, eu selecionei diretamente. Né?
Aí, claro que se fosse num caso de dados médicos, provavelmente o valor, se a pessoa foi ou não diagnosticada, provavelmente já está no CVS que você importa, né? Aqui, como não tem esses valores das classes, né, dentro do CSV, eu estou classificando aqui. Então, o que eu fiz foi escolher um a um os apartamentos que eu gosto, né, entre esses 10. Então, aqui, digamos que eu esteja procurando apartamentos de 2 quartos que não sejam muito caros. Então, eu selecionei aqui apartamentos de 2 quartos com valores não muito altos do valor de aluguel. Então, é mais ou menos isso, é o meu critério, né? E aí vamos treinar um algoritmo para encontrar outros apartamentos que eu gostaria. Então, no nosso problema de classificação aqui, então esses marcados de azulzinho são os que eu gostei, os outros são, digamos, o que eu não gostei. E aí é isso que o algoritmo vai usar para aprender quais são os meus critérios. Tudo bem? Então aqui o valor importante, né, quando a gente vai fazer uma classificação, é importante a gente escolher qual que é a nossa variável target, que é a variável que vai ser usada como a classe, né? Então no caso aqui eu estou usando a variável selecionada, né? Se o dado foi selecionado ou não na etapa anterior, né? Que eu mostrei aqui, que eu selecionei os valores que eu queria, né? Então isso na hora da saída dessa ação aqui, ele vai mostrar quais que eu selecionei ou não nessa coluna selecionada, né? E aí é isso que a gente vai usar para fazer a classificação, né? Então tudo que a gente precisa é jogar esses nossos dados para um algoritmo de classificação. Aí o Orage tem vários, a gente escolheu o KNN, que é provavelmente o mais simples, né? E usou isso para treinar. Aí uma coisa que a gente pode fazer é analisar se o nosso classificador foi bom ou não. Então essa ação aqui de testar e avaliar, ela faz isso. Então aqui ela avaliou o nosso modelo e ela deu tanto de precisão que a gente tem e o tanto de recall, né, e o F1 e várias métricas que são importantes para a gente ver a qualidade do nosso modelo. Nesse caso, o modelo não foi muito bom, né? Então está praticamente 50% de precision, 50% de recall. Isso está próximo à escolha aleatória, né? O que não é um bom sinal. Mas isso é porque a gente tem bem poucos dados, né? Então não se preocupe muito com isso. Em geral, numa tarefa mais realista, né, idealmente a gente teria valores bem mais altos de precision recall, né, acima de 70%, 80%, né, seriam valores, dependendo da situação, valores mais aceitáveis. Tá? Mas o bom que a gente teve um algoritmo ruim é que a gente também pode analisar, tentar entender por que ele está ruim assim. Uma forma de tentar enxergar isso é com uma matriz de confusão. Na matriz de confusão, ela mostra para todas as nossas classes quais que foram classificados corretamente e quais que não. Então aqui eu estou mostrando os meus valores reais, né? Então dos meus dados, o que era na realidade classificado como sim, que significa que eu escolhi lá naquela etapa de seleção, né? Estava marcado como azul. O que era marcado como selecionado, o algoritmo deveria prever, né, aqui é a parte da previsão, como selecionado. Então, yes deveria prever como yes. E dos 4 yes, tá vendo? O total de yes que eu tenho são 4, que eu selecionei 4 lá no começo, né? 3 ele classificou corretamente. Só um que ele classificou errado, como não, né, na hora de testar. E dos não, né, o que eu não tinha selecionado, aí que teve o maior problema, tá vendo? Dos 6 não selecionados, 4 o, o algoritmo classificou como selecionado. Então ele está errando mais nessa classe, na classe não selecionado, né? Então, em geral, a matriz de confusão te dá uma ideia do que está problemático nas suas classes, né? Será que é porque suas classes estão desbalanceadas? Né? Ou será que o algoritmo não foi um algoritmo ideal? Ou será que a gente tem que mexer nos parâmetros do algoritmo? Então a gente pode ir analisando e vendo o que aconteceu, né? Aí agora que eu tenho esse algoritmo treinado, apesar dele não ter ficado super bom, eu ainda vou usar ele para fazer predições. Então agora eu vou pegar
10 apartamentos que eu tinha separado lá no começo, que eu não usei na parte de treinamento, só para mostrar aqui que a gente pode usar isso para classificar novos dados, né? Então, digamos, se fosse paciente, isso seriam novos dados que os médicos não teriam avaliado e a gente usaria o algoritmo para classificar automaticamente. Então, esses são os dados, tá vendo? Não tem nada selecionado, não tem nenhuma variável dizendo se eu selecionei ou não. Só que aqui eu vou fazer minha previsão, e aí na previsão eu vou ter o meu resultado, né, do KNN, se deveria estar na categoria selecionado ou não. E aí dá para ver aqui, no caso ele selecionou dois, que aparentemente são apartamentos, né, mais ou menos com os critérios que eu tinha lá, né, de 2 quartos, aluguel não muito caro. Então, aparentemente ele fez um bom trabalho, né? Tem outros aluguéis aqui que ele poderia ter selecionado e não selecionou, né? Nesse caso que talvez porque tem vagas, que eu selecionei não tinha vagas. Mas dá para vocês terem uma ideia de como que é o processo, né? Aí, claro que em geral a gente usa muito mais dados para fazer o treinamento, né? Isso daqui é muito pouco, né? 10 dados não é adequado. Mas só para mostrar para vocês como que funciona do início ao fim, né? Então, para um exemplo didático, isso é legal. Mas e agora vamos para a parte da clusterização. Quando que a gente quer fazer a clusterização? A clusterização a gente faz quando a gente não sabe as classes das nossas observações, das nossas instâncias, né? Então, por exemplo, se a gente está usando dados de paciente, a gente não sabe, a gente não tem a informação vinda de um médico se aquele paciente tem uma doença ou não. Então, o que a gente quer é tentar agrupar os nossos pacientes em conjuntos diferentes. E aí, se a gente agrupar em conjuntos diferentes, de repente, olhando esses conjuntos, depois a gente consegue dizer, parece que esse aqui são os pacientes que têm muita pressão alta e, sei lá, são sedentários. Então, eles vão precisar de ver, sei lá, um treinador e um nutricionista, né? Então, vendo esses grupos, como que os nossos, digamos, pacientes estão relacionados, a gente pode tentar direcionar eles para os tratamentos específicos. Mas a gente não teve nenhuma classificação precisa, né, de esse tem uma doença, esse não tem. A gente está explorando os dados, tentando agrupar a partir das propriedades dos pacientes, para depois tentar ver esses grupos que a gente encontrar e ver se a gente consegue pensar numa estratégia para tratar esses grupos. No caso dos aluguéis, aí é um problema parecido, né? Então, assim, eu ainda não sei bem quais são os apartamentos, que tipo de apartamento que eu quero. Então, eu vou pegar as ofertas que tem em Curitiba e vou pedir para o algoritmo agrupar para mim. Depois eu vou olhar esses grupos e eu vou ver, esse grupo aqui tem muito apartamento que é interessante para mim, então eu devo focar nesse grupo. Então, a ideia é essa, né? A gente não tem categorias precisas para os nossos dados, mas ainda assim, achando categorias ou grupos automaticamente, a gente espera que esses grupos possam ajudar a gente a tomar alguma decisão. Então é isso que a gente vai fazer. Aí na primeira fase aqui, eu fiz um algoritmo de clusterização um pouco mais simples, para ficar mais fácil de enxergar. Então eu peguei os mesmos dados que a gente tinha usado antes para classificação, só que agora eu simplifiquei os meus dados. Eu usei só a coluna aluguel e a coluna área. Eu só vou usar esses dois dados, porque assim fica mais fácil de entender o que o algoritmo está fazendo. Aí aqui eu vou aplicar o Caminhos, que é um algoritmo de clusterização, e eu vou pedir para ele achar 3 clusters diferentes. Então ele está achando 3 classes, 3 grupos, 3 agrupamentos, 3 clusters, pode chamar de várias coisas, né? E eu quero que ele automaticamente, a partir das propriedades dos meus dados, ele encontre esses grupos. E aí, para visualizar o que ele encontrou, eu vou usar um scatterplot aqui, porque no scatterplot eu posso colocar as minhas duas variáveis, né, que a gente está usando nos nossos eixos, e eu posso usar a categoria que ele identificou automaticamente na cor. Então aqui dá para a gente ver que o algoritmo encontrou essas 3 categorias com essas cores diferentes, tá vendo? A C1, C2 e C3. Então são 3 agrupamentos que ele achou, baseado na propriedade que eles estão próximos aqui, né? nesse espaço, né? nesse nosso gráfico. Né? E o KNN usa essa informação de proximidade para achar as categorias. Então, aparentemente, o que ele achou aqui foi apartamentos que são
pequenos, né, tem área pequena e aluguel pequeno, né, apartamentos, né, de área pequena e baratos. Achou alguns aluguéis aqui já que não são tão pequenos, nem tão baratos, e ele separou um aqui que é aquele nosso outlier, né, que ele é um apartamento muito grande e muito caro. Então tá vendo que ele usou essas duas informações de área e de aluguel para determinar apartamentos que são parecidos. Aí é isso que algoritmos de classificação, de clusterização fazem, né? Então agora, se por exemplo eu não quero apartamentos muito pequenos, mas também não quero apartamentos muito caros, agora eu sei que eu devo focar a minha procura, né, visitar somente os apartamentos classificados aqui como vermelhinhos, né? Só que aqui, nessa tarefa de clusterização, eu usei duas variáveis só, né, aluguel e área, só para a gente conseguir enxergar, porque fica muito mais fácil de enxergar em dois eixos só, né? Mas a gente pode usar mais variáveis, a gente poderia usar três variáveis, então a gente poderia enxergar isso aqui de forma 3D, né, só que aí já ficaria mais difícil de enxergar, mas poderia usar mais de três variáveis também, só que aí ficaria impossível de enxergar. Mas, em geral, a gente usa mais de três variáveis para fazer a clusterização. Aí é isso que eu fiz nesse outro ramo aqui. Então agora eu estou pegando todas as minhas variáveis numéricas aqui. Então eu vou pegar todas essas variáveis e vou usar essas variáveis aqui no meu caminhos. Tá? Outra coisa que eu fiz aqui foi deixar o caminhos identificar automaticamente qual seria o melhor número de agrupamentos. Aí, para fazer isso, ele tem essa técnica de silhueta, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele tenta ver, ele faz todas as variações de números de grupos entre esses dois valores que a gente colocou aqui, né? Então ele vai tentar com 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, até 8 grupos, e vai usar essa medida de qualidade do grupo para tentar identificar qual a melhor separação em grupos. E aqui ele identificou que 6 grupos aparentemente é o melhor para esse dataset. Claro que isso é bem complicado fazer isso e nem sempre os valores automáticos são os melhores valores. Sempre você tem que dar uma olhada e ver o que faz mais sentido, né? Mas no caso, vamos considerar o 6 aqui como o nosso melhor valor. Então o que ele vai fazer é encontrar 6 classes. Então é isso que a gente está pedindo para o nosso algoritmo. E aí quando a gente visualizar aqui, a gente vê que realmente ele classificou em 6 classes, e aí dá para a gente tentar começar a interpretar essas classes, né? Por exemplo, o que é a classe 1? Deixa eu ver, aqui parece que são apartamentos que têm vaga de aluguel, vaga de carro, é, e o condomínio é bem barato, né? Aparentemente é isso, né? Aí você vai olhando as classes e tentando entender, né? E aí vendo se aparentemente os apartamentos, digamos, dentro dessa classe são apartamentos que te interessam, né? Então é assim que a gente faz um processo de clusterização, né? Então a clusterização é automática, mas sempre tem essa fase de você tentar interpretar os clusters, né? Para tentar ver, né, qual decisão que você vai tomar a partir dessas classes. Então de repente aqui minha decisão vai ser que os apartamentos da classe C3 são apartamentos que interessam para mim, eu vou visitar, essa é a minha decisão. Os apartamentos da classe C5 não me interessam, não vou visitar. Né? Se for paciente, os pacientes desse grupo aqui são pacientes que precisam de atividade aeróbica. Os pacientes desse grupo aqui são pacientes que precisam ver um nutricionista. Então tem na clusterização sempre tem essa fase posterior da gente interpretar os clusters que foram identificados. Né? E não tem uma forma de saber precisamente se aqueles clusters foram os melhores ou não. É sempre uma coisa que você vai ter que avaliar manualmente ou com um profissional olhando os clusters, né? E se os clusters não foram adequados, você tem que mudar quais variáveis que você está usando para definir esses clusters, né? Então tem que brincar com essas coisas até começar a conseguir separar, né, as suas observações em agrupamentos que são úteis para a sua tomada de decisão. Né? Então não é trivial, mas é uma coisa que a gente vai aprendendo a fazer e vai ficando mais eficiente nessas avaliações com o passar do tempo. Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro a diferença de classificação para clusterização e espero que vocês tenham visto que no Orange é bem simples e prático de fazer essas coisas, de explorar os resultados, de mudar os seus modelos e ficar brincando com essas coisas. Então espero que vocês tenham gostado. É isso, pessoal.